Seja bem-vindo ao episódio número 76 do nosso Ensino Fiel. O episódio de hoje se trata de nossa última palestra da Conferência Fiel Mulheres deste ano. Cláudia Lott falou sobre a idolatria da produtividade e a perda do deslumbramento da presença de Jesus, que faz com que a mulher perca a melhor parte, que era estar aos pés de Jesus e adorá-lo para sempre. Avalie ou curta este episódio na plataforma onde estiver nos acompanhando. Isso nos ajuda a aprimorar os conteúdos e a alcançar mais pessoas. Ensino Fiel, episódio 76, Escolhendo a Melhor Parte, com Cláudia Lott, palestra da Conferência Fiel Mulheres 2024. Conferência disponível na íntegra em nossa plataforma Fiel Digital, onde você também encontra centenas de e-books da editora Fiel, mais de 100 cursos disponíveis e todas as mensagens de nossos 40 anos de conferências. Acesse fieldigital.com.br e faça já a sua assinatura. A gente aprendeu muita coisa boa esse fim de semana, não aprendeu? Muita coisa boa, tantas verdades, tantas histórias belas. E sabe o que acontece? Eu não sei se vocês têm esse sentimento, mas toda vez que chega ao final de uma conferência, eu fico com um sentimento agridoce, assim. Triste porque tá acabando, mas feliz porque eu falo, gente, agora é a hora. Agora é a hora de eu aplicar na minha vida tudo aquilo que eu aprendi, não é? Eu aprendi tanta coisa, a gente teve um momento de louvor, de comunhão, de aprender a palavra, e agora é a hora de eu viver isso, não é? Então a gente fica animado para isso, eu penso assim, eu me sinto, eu saio dos congressos, e eu espero que vocês estejam saindo daqui com a sensação de estarem plenas, repletas, encorajadas. E eu não sei vocês, mas eu fico pensando assim, eu quero durante a semana acordar assim, bradando louvores ao Senhor. Eu quero acordar de manhã e ler a palavra e refletir nela durante todo o dia. E eu penso, gente, eu quero relembrar as promessas e as verdades que eu aprendi aqui. Eu quero refletir nessas promessas e nessas verdades. Eu quero ser uma melhor filha, uma melhor esposa, uma melhor mãe, uma melhor vó para quem é vó, uma melhor amiga em Cristo, uma melhor irmã na fé. Eu quero ser uma mulher mais piedosa no Senhor. Vocês não têm essa sensação gostosa, esse desejo? Vocês saem daqui, vocês ficam repletas. E daí vem segunda de manhã. E daí eu vou acordar alegre, cantando louvores, e assim na minha casa tem uns que não são muito matinais. E daí eles já quebram o clima com o seu não muito bom humor matinal, né? Ou então falam, não, peraí, vamos lá, vamos reagrupar, vou levar meus filhos na escola, e daí atrasa, daí um reclama, daí já começa a briga, não é? Todo mundo já tá assim, ó. Daí começa aqueles gritos que não estavam planejados, ira, a coisa vai desandando, irritação. Eu falo, não, peraí, deixei os filhos na escola, então ou eu vou pro trabalho, ou eu volto pra casa, agora sim, eu vou colocar uma música, e eu vou trabalhar e vou fazer as minhas coisas, tudo para a glória de Deus. E daí eu começo a perceber que a louça nunca mais acaba, não é? Eu começo a perceber que a pilha de roupa, você fala, não é possível. Eu cheguei de viagem e meu marido estava com os filhos e a casa, nem cama foi feita, fim de semana todo, não é? E sabe o que é o pior? Vocês vão chegar todas felizes, entusiasmadas, e o marido vai falar assim, o que tem para jantar? Vocês podem se preparar, vai ter isso. Vai ter isso, né? Então, a prestação que eu tenho é que todos os meus esforços são vãos. E eu faço e sempre tem para fazer. E o meu trabalho nunca consigo produzir do jeito que eu queria. E eu não cumpro nem metade da agenda que eu me propus a cumprir ou a fazer. E a roupa e a louça triplica. E não dá, é demais. O carro quebra, a criança fica doente, o chefe no meu ouvido, o marido me cobrando de desfazer as tranqueiras no armário, que estão lá há mais de um ano e que eu preciso jogar fora. Vocês têm um armário cheio de tranqueira? Toda mulher, né? Que tristeza, não é? E é muita coisa, é coisa demais para mim. Chega. Então eu fico pensando, gente, mas será que eu esqueci todas as coisas preciosas que eu aprendi durante o congresso? Ou que eu aprendo no domingo, no culto? O que está acontecendo? Por que eu não estou conseguindo aplicar na minha vida aquilo que eu aprendi?
As lutas da vida parecem que me atropelam. E eu fico exausta. E às vezes eu penso assim, poxa vida, em vez de eu estar descansando no Senhor, sabe o que eu faço? E vocês devem fazer também. Eu pego o celular e fico vendo short videos. Reels do Instagram, não é? Ou vendo aquela... A gente fica enchendo a nossa mente com coisas que não acrescentam em nada. Falei alguma novidade? Não, vocês estão se reconhecendo? No lugar da vida bela e piedosa que eu desejaria, que vocês desejariam perseguir, parece que a gente vive como Marta. Quem lembra dela? Vamos ver. Abre aí, por favor, o texto de Lucas 10. Lucas 10 é no finalzinho, de 38 a 42. Dá um tempinho só para vocês abrirem. Lucas 10, 38 a 42. Estou vendo as páginas ainda virando, espero mais um pouquinho. Vou ler, tá bom? Conseguiram? Joia. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor e ouvia-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Lucas 10, 38 a 42. Então eu vou contextualizar vocês, tá? Esses são os últimos meses que precedem a morte de Cristo. Tá? Nesse período, ele viajou por muitas cidades, fazendo meio que um zigue-zague por muitas cidades, e ele ia com seus discípulos. A ênfase desse período era o quê? Era ensino, é fazer a palavra de Jesus, fazer Jesus ser conhecido durante os próximos meses, até que ele chegasse a Jerusalém e fosse ali crucificado. E no livro todo de Lucas, há constantes ensinamentos de Jesus, constantes. Não é à toa que essa história está aqui. Essa tem muito a nos ensinar. E esse livro é um livro focado em ensinamento. Então Jesus adentrou um povoado, que a gente sabe que é Betânia, onde moravam 3 irmãos. Quem lembra o nome deles? Marta, Maria e Lázaro. Muito bem, né? Moravam esses 3 irmãos. Ele ainda ia ressuscitar Lázaro alguns meses depois, não chegamos nessa parte ainda, e ele ainda teria os seus pés lavados por Maria, que também foi o assunto que a gente abriu na sexta-feira com o reverendo Weber, lembra? Ainda não chegou, isso seria mais próximo da morte dele, certo? E eu me perdi aqui, peraí. Assim. Então isso aconteceria alguns meses depois. Possivelmente nessa ocasião, a gente não tem certeza, mas possivelmente nessa ocasião foi a primeira vez que ele ficou hospedado ali com Marta, Maria e com Lázaro, tá? Jesus não estava sozinho, e é possível, a gente também não tem detalhes no texto, que ele tivesse ficado hospedado com um ou mais dos seus discípulos. Então imagina a gentarada naquela casa, tá? Tenta imaginar uma gentarada. E observe um detalhe curioso que eu amo e que eu falo, gente, a Bíblia ela é fantástica e ela é muito rica. O nome Marta, em aramaico, significa senhora do lar ou patroa. Rico de significado isso, né? Então vamos lá. Marta convidou a Jesus, ela hospedou Jesus com alegria, ela queria hospedá-lo, tá? Não foi nada que ela fez forçado, a gente percebe que não. Tá? Essa família, eles tinham um prazer de hospedá-lo, até porque ela sabia quem ele era. Como é que a gente sabe que ela sabia quem ele era? Porque ela o chama de Senhor. Olha no versículo 40. Senhor, no original, a palavra é Kyrios, com KY, Kyrios. E Kyrios significa Senhor, Lord, Mestre. Então ela sabia quem ele era. Imagina a honra de tê-lo na casa dela, né?
E ela faz jus ao nome. Ela era uma mulher que era senhora do lar. E sempre que ela podia, ela fazia o trabalho de receber, de servir. Se a gente vê no texto de João 12, de 1 a 2, a gente vê a seguinte descrição. 6 dias antes da Páscoa, isso mais pra frente, né? Foi Jesus para Betânia, mesma cidade, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Olha só, Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Um detalhe para saber que Marta sempre fazia isso, né? Sempre que pôde, fez isso. Pouco se fala a respeito de Maria nesse texto. Isso é muito interessante. O texto só fala que Marta tinha uma irmã e fala o que a irmã dela estava fazendo. Então essa personagem Maria, ela só foi pincelada, mas o que ela fez foi uma grande lição para nós. Maria estava sentada no chão, como faziam os escribas naquela época. Naquela época, isso não era comum a uma mulher, pessoal. Tá? Uma mulher, ela nem recebia instrução, educação formal. E quando alguém falava publicamente, as mulheres ou elas ficavam ao fundo, de pé, ou elas ficavam no lugar separado, as mulheres. Elas não ficavam junto com os discípulos, muito menos aos pés de um mestre. Quem faz isso de ficar aos pés, quem tem o hábito de ficar aos pés, eram aqueles que queriam aprender. Sabe quando você fica realmente não querendo que ninguém atrapalhe você? Eu não sei vocês, mas eu quando estou sentada no fundo, às vezes alguém mexe o cabelo, às vezes ele levanta e me distrai. E eu quero ficar assim no pé. Vocês também têm essa impressão. Ela estava querendo lá, ela não podia perder essa oportunidade. Ela sabia quem ele era. Ela falou, não, eu vou ficar aos pés, eu quero ouvir, eu quero sentir até a respiração dele, né? E é muito interessante isso, por quê? Porque a gente sabe que ficar aos pés é algo reservado aos discípulos. Veja o que Paulo fala no texto de Atos 22:3, ele fala sobre ele, ó. Eu sou judeu, nasci em Tarso da Sicília, mas criei-me nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei dos nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Era discípulo, era quem queria beber, era quem queria se alimentar dos ensinamentos do mestre que ficava aos pés, né? E do outro lado da história a gente tem Marta. Marta estava sendo uma mulher que servia. Nos versículos, se vocês olharem na Bíblia de vocês, nos versículos imediatamente anteriores ao texto que a gente acabou de ler, então, de Lucas 10, de 25 a 37, a gente vê que Jesus foi provado por um intérprete da lei, com a seguinte pergunta: o que fazer para herdar a vida eterna? Versículo 25. E Jesus pergunta a ele, qual é a lei? E como ele interpreta? Prontamente ele fala o resumo dos mandamentos. Lembra? Famoso esse texto, ó. Olha o que fala do 27 ao 29 de Lucas 10. A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou ao Senhor: quem é meu próximo? E daí Jesus contou a história de quem? Do bom samaritano, que vocês conhecem muito bem. Jesus conta essa história, ele enfatiza a necessidade que a gente tem de servir de forma sacrificial. Ele conta e ele enfatiza que a gente tem que sair da nossa bolha de conforto, a nossa bolha de satisfação pessoal. E a gente tem que agir em direção a pessoas, suprindo as necessidades dela, mesmo pessoas que você talvez não conheça, né? Então Jesus enfatiza isso. E ele fala que o amor a Deus, que é a primeira parte do resumo dos mandamentos, como que ele é demonstrado? Através do amor ao próximo. É uma forma de culto a Deus. Eu amo a Deus quando eu demonstro amor. Amor de sacrifício para com os meus próximos. E servir sacrificialmente pessoa pode ser feito desde acudindo alguém ferido, enfermo, machucado, até trocando uma fralda, fazendo uma planilha no Excel, não é? Limpando o chão, lavando a louça. Todas essas questões onde a gente ajuda, serve, abriga, acolhe, veste, alimenta pessoas, a gente ama elas e a gente demonstra o amor que a gente recebeu.
Então você vê Jesus falando, e ele já tinha enfatizado em outros momentos da Bíblia, sobre o amor de ação. E a gente falou um pouco disso ontem quando a gente falou de trabalho, né? Quem estava aqui ouviu um pouco disso. Então quando você lê rapidamente essa história de Marta e de Maria, você fica com pena de Marta. Você fala, poxa, ela foi criada segundo a imagem e semelhança de Deus. E lhe foi ensinada a vida toda que servir era necessário, e é. Ela aprendera com as mulheres que vieram antes dela que ela foi feita para servir. Em Gênesis, quando a gente lê a formação da mulher, o texto, né, a gente vê o seguinte relato, Gênesis 2:20. Não precisa abrir, eu leio para vocês. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. E em seguida vem o relato da formação da mulher, certo? Eva foi perfeitamente criada como uma auxiliadora idônea. Idônea significa apropriada, própria, compatível, apta. Mas apta para quê? Para auxiliar. E o que é auxiliar? Auxiliar no original é a palavra ezer. Ezer. E ezer significa quem ampara, quem socorre, quem ajuda, quem supre. E eu vou contar para vocês que eu gosto demais de conhecer essa palavra ezer, porque a Bíblia várias vezes fala que Deus é o nosso ezer. Você já pensou que responsabilidade? Vocês foram criadas como imagem e semelhança do Deus que é ezer. Vocês são ezer. Então nunca ache ruim esse termo auxiliar. Vocês são aquelas que socorrem, que amparam, que ajudam. É uma delícia poder imitar o Deus que faz tudo isso por nós. É um privilégio. Somos chamadas a fazer isso. E Marta estava sendo uma boa ezer, não estava? Estava. E ela estava sendo uma boa hospitaleira também, como a gente viu em Romanos 12:13. Ela estava recebendo gente na casa dela, e uma gentarada. Ela recebeu em sua casa a visita, e não qualquer visita, era o Rei dos Reis. E ela estava atenta àquilo que desde pequena ela aprendeu sobre ser auxiliadora, sobre ser ezer. Assim ela imitava o Deus dela. E ela também estava atenta ao seu mestre, que durante muito tempo, inclusive no texto logo anterior, quando ele fala do bom samaritano, ele fala sobre amor de ação. Ela estava atenta aos ensinamentos. Certo? A Marta estava sendo uma boa anfitriã, e ela estava hospitaleira, e ela estava trabalhando. E você pensa, peraí, Cláudia, eu aprendi com você, com a Naná, eu aprendi com o meu pastor, eu aprendi que trabalhar é glorificar a Deus servindo pessoas. Ela estava ocupada ali em seus muitos serviços, o texto estava. Então ela estava trabalhando bastante, servindo pessoas. E ela estava ali trabalhando para o próprio Senhor que estava ali, não era? Então ela não estava fazendo um trabalho bom, servindo a Deus, glorificando a Deus, servindo pessoas? E de fato a gente se identifica com Marta. Eu me sinto super Marta. E eu imagino que vocês aí talvez assim tenha doído no coração. Você fala assim, como eu sou Marta? Tantas e tantas vezes a gente entra numa espiral da rotina, um espiral do multitasking ou dos múltiplas tarefas, e a gente fica ocupada em muitos serviços, não? Não falei nenhuma novidade aqui, né? E a gente fica um pouquinho de raiva com aqueles que estão, quando a gente está trabalhando e alguém está sentado esperando alguma coisa de nós, né? Por exemplo, o exemplo do chegar em casa agora, certeza que isso vai acontecer. A casa vai estar assim de perna pro ar. Quem tem criança pequena, o filho já está pendurado no lustre, o outro está já amarrado com fita crepe na parede, e o marido assim, ai, graças a Deus você chegou. Tá, e o que a gente vai comer? É certeza que isso vai acontecer, né? Mas acontece que para Marta, pessoal, e para nós, faltou às vezes algo fundamental. Faltou ela entender que o trabalho não era sobre ela. Não era sobre ela. Vamos ver os grandes e graves erros da Marta que a gente consegue perceber aqui no texto. Primeiro, olha lá. A gente vê na frase da Marta que ela foi orgulhosa, porque ela estava cheia de autojustiça. Vocês sabem o que é autojustiça? É aquela auto é de si próprio, né? E justiça é de retidão. Sabe quando você acha que você é um pouquinho melhor que os outros? Ah, eu sou um pouquinho mais digna.
Sou um pouquinho mais santa. Aquela fulana fez isso, eu jamais faria. Sabe? Isso é autojustiça, é orgulho. Orgulho. E ela estava considerando um absurdo a sua irmã estar ali parada, deleitando-se do mestre, enquanto ela era a perfeita Ezer. Ela claramente estava se considerando mais santa, mais piedosa e mais digna que a irmã dela. E a gente não faz isso tantas vezes. Tantas vezes na briga com o irmão, com marido, com mãe, com filho, a gente não aponta o dedo e fala, porque você fez isso, e a gente é capaz de fazer coisa muito pior. A gente se acha mais justo. A gente aponta o pecado e o erro do outro como se a gente fosse melhor que eles. Olha o que Mateus 7, de 3 a 5 fala. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no seu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. A orgulhosa Marta, ela estava se vendo uma superior Ezer. Uma trabalhadora incansável. Alguém de quem Maria só podia aprender. Segundo grande problema. Marta foi orgulhosa também ao questionar o seu mestre. Como se ele não soubesse de todas as coisas e ainda assim não se compadecesse dela. Ela ousadamente pergunta, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha a ajudar-me. Ela duvidou da soberania dele. Como se ela pensasse assim, onde está o senso de justiça do Senhor? Ele que tanto ensinara sobre amor ao próximo, sobre serviço. O que aconteceu? Que ele não está enxergando esse absurdo aqui? Quantas vezes você já questionou Deus sobre a vida fácil da sua amiga? Quantas vezes no Instagram a vida dela parece tão boa, a casa dela é tão bonita, ela está sempre arrumada. Ô Senhor, a família dela é tão boa, por que a minha vida é tão suada? Por que ela viaja, ela desfruta de congresso, palestra, um perfeito casamento, filhos lindos, enquanto eu só vivo aqui essa vida escravizada? Exagerei? Exagerei? Ninguém se identificou com achar Deus injusto por como Ele distribui aquilo que Ele quer distribuir? Os dons que Ele dá a quem Ele quer dar, ou o bem que Ele quer dar a quem Ele quer dar? Quantas vezes vocês e eu já não questionamos a justiça de Deus? Logo ela, Senhor, logo essa preguiçosa, que não faz a metade do meu trabalho. Duro coração orgulhoso do nosso, né? Terceiro grande problema, Marta em seu orgulho, ela foi ousada. Ela na cegueira do seu próprio mundo pergunta a Jesus, tu não te importas? Como pode? Para Ele, que não só é o Criador de todas as coisas, mas aquele que importa a ponto de dar vida. Como que ela pergunta se Ele não se importa? Como? Como quem fala assim, Senhor, para um pouco aí de ensinar os maiores verdades, o maior alimento para a nossa alma, palavras de vida e de eternidade. Para um pouco, eu preciso de ajuda para botar a mesa. Preciso de ajuda aqui para fazer a cama. Para um pouco aí que não... Olha a ousadia dela. Ela duvidou da sua providência e da sua bondade. E ainda por cima dessa pergunta, ela dá um comando a ele, ao mestre dela, com que ousadia. Outro grande problema de Marta. Marta foi egoísta. Marta só pensou na Marta. Pensou em seu cansaço, em seu desconforto. Ai, quantas tarefas, tanta coisa que eu tinha que fazer, tanta coisa que tem que ser arrumada. E só eu aqui que me importo com as visitas. Cozinhar, varrer, limpar. Ela queria descansar também. Também queria ficar sentado descansando. Também queria ficar ouvindo boas histórias. Eu também queria ser servida. Eu tinha falado para vocês na primeira palestra que nós somos todas Eva, né? Então nós somos todas Marta também. A gente adora ter vida mais fácil. A gente adora ter vida mais confortável. A gente adora fazer um problema ser sobre nós. Isso é egoísmo disfarçado de serviço. Outro grande problema de Marta, lá. A Marta, ela estava com preocupação, com medo da opinião dos outros. Medo do que poderiam pensar dela.
Afinal, ela não poderia deixar a sua fama a respeito de quão incrível dona de casa ela era. A hospitalidade, isso é verdade, na cultura judaica, ela era um marco, ela mostrava quão honrada você era. Então, ser uma boa manejadora do seu lar dizia muito a respeito de quem você era. Alguma semelhança com hoje em dia? Não. Nenhuma, né? Então, talvez Marta quisesse fazer por merecer. Ela estava preocupada, ela estava com temor de homens, ela estava preocupada com a opinião dos outros a respeito do belo serviço dela. De quão boa senhora do lar ela podia ser. Assim o seu convidado viria quão piedosa ela era. Não é? Ela queria ser elogiada, ela queria ser vista. Ela talvez depois desse evento postaria um vídeo no Instagram e falava, olha pessoal, hoje servi pessoas e olha que linda que está a mesa. Né? Ou 7 dicas para receber visita com a cozinha otimizada. Gente, eu brinco com isso, mas isso pode ser uma verdadeira bênção. Eu sou uma pessoa que consumo muitas dicas no Instagram e eu às vezes posto alguma receita e eu acho que isso é muito legal, eu adoro, eu bebo disso aí. Mas é que a gente tem que lembrar de uma coisa, a questão do coração de quem está fazendo. Eu posso muito bem postar para vocês uma receita no Instagram e falar assim, gente, presta atenção, faz isso, porque é um negócio tão bom, tão bom, tão bom, que vocês têm que experimentar, eu quero que vocês desfrutem da delícia que eu desfrutei. É diferente do que eu falei assim, ó, gente, eu vou postar pra vocês essa receita, porque eu quero que, no meu coração, né, quero que vocês falem, nossa, gente, como a Cláudia é uma boa cozinheira, como ela faz tantas coisas, nossa, e me elogiem. Vocês entendem a diferença? Uma é servir, é querer demonstrar uma coisa que te fez um bem e você quer passar pro outro, e a outra você quer ser vista, você quer ser amada, você quer ser elogiada. Veja a diferença. Tá? Então não estou dizendo que é errado fazer isso, nenhum. Só estou dizendo que som do seu coração. Som do seu coração. Porque Marta, ela quis fazer por merecer. Ela talvez queria mostrar a exímia limpeza dela. Ela talvez queria mostrar o tremendo banquete. Talvez a fartura. Ser boa hospitaleira, ser boa gerenciadora do seu lar era o que estava dando a ela identidade. Era o que estava dando a ela identidade. Veja esse sábio texto de Provérbios, Provérbios 15, 16 e 17. Escuta. Melhor é o pouco, havendo temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação. Ô Marta, inquieta. Melhor é um prato de hortaliças, onde há amor, do que o boi cevado, e com ele o ódio. Marta, mais valia um lanchinho rápido ali e você não perder essa oportunidade. Outro grande problema de Marta. Marta se preocupou tanto com a identidade dela e com a função de hospitaleira e de gerenciadora do lar que ela perdeu de vista os relacionamentos preciosos que haviam ali. Sabe quando você corre de um lado para o outro para servir pessoas, mas o alvo de quem você está servindo você não dá bola? Já aconteceu isso com vocês? Já aconteceu na minha casa. E eu falo isso tranquilamente. Eu correndo de um lado, lavando aqui, fazendo comida. Mãe, pera um pouquinho, filho. Querendo servir meus filhos. Mãe, pera um pouquinho, filho. De repente meu filho pega minha cara assim, ó. Mãe, eu tô falando com a senhora. Perdão, filho. Eu não te ouvi. Eu estava aqui nos meus muitos serviços e eu perdi de vista esses relacionamentos tão preciosos. E Marta fez isso. Percebam, gente, percebam que todos esses momentos, tudo isso que eu estou comentando com vocês, que mostra a irritação que ela estava com a irmã dela, e a o fato dela estar inconformada em relação à passividade do mestre dela, mostra que Marta só olhou para Marta e para os lados. Marta só olhou para Marta e para os lados. Marta chegou a ficar irada porque ela perdeu o foco no que mais tinha valor. Ela tornou uma coisa boa, hospitalidade, serviço, em algo mal. Por quê? Porque ela trocou, ela inverteu as prioridades dela. Marta só olhou para Marta e Marta só olhou para os lados, para os seus iguais. A verdade, gente, é que nós somos todas igualzinho Marta. A gente torna os nossos trabalhos, as nossas ações, tanto ordinárias como extraordinárias, no fim das contas, a gente faz com que o trabalho que a gente faça seja sobre nós. A gente faz com que o nosso trabalho seja um motivo para que alguém elogie ou veja quão bom a gente é em alguma coisa. E o incrível
incrível desse texto, e que vocês não podem perder de vista, é que ele nos aponta para o alvo de todos os nossos trabalhos, de todas as nossas ações. Ele estava sentado ali naquela sala, aquele que mudaria para sempre a vida de Marta. Para sempre. E ele disse a ela assim, ó: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Jesus aqui, ele se dirige a Marta e também a nós com a mais perfeita mensagem sobre cada uma de nossas ações e cada uma das nossas atividades e tarefas. Eu vejo tanta beleza na forma como ele responde, porque ele não chega e fala assim, ó, ô Marta, para com isso, né? Ele podia ter feito isso, eu acho que faria isso. Não, ele falou assim, ó, Marta, Marta. Chamou ela 2 vezes como quem prende a atenção dela, ó, Marta, Marta, olha aqui, ó. Né? E como se ele falasse assim, ó, o seu coração está preocupado com muitas coisas. Você está ansiosa, você está inquieta, você está agitada. E você não para de pensar em tudo que você acha que só você pode resolver. Acaso a gente não é assim? Muitas de vocês, e eu, vieram aqui nesse fim de semana buscando conhecer mais a Deus. Desejosas de, em meio à loucura da nossa vida, imersas em suas muitas preocupações, encontrar um direcionamento. Senhor, como é que eu posso viver uma vida deslumbrada aos pés de Cristo, em todas essas minhas loucuras, essas minhas tarefas, essa minha rotina louca, essa minha agenda? O texto de Lucas 12, de 29 a 34, um pouco adiante, fala o seguinte: não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo mundo é que procuram essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Não tem mais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola, fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A gente veio aqui para encontrar saída para servir, para amar, para trabalhar, para adorar de forma a agradar ao Senhor. Tanto dentro quanto fora do lar. A gente quer conciliar maternidade com trabalho. A gente quer conciliar, poder ser uma boa auxiliadora na igreja, uma ajudadora das minhas amigas. A gente quer conciliar a loucura com o descanso. A gente quer ter a saída para ser aquela mulher do Instagram. Sabe aquela que tem 8 filhos, que faz o próprio pão? E que por sinal é linda. Eu sei, eu sei que vocês sabem de que eu estou falando. Eu sei. Entre tantas outras coisas que enchem a nossa mente de ansiedade. Vocês querem ser boas discipuladoras e serem bem discipuladas. Vocês querem ser melhores mulheres, esposas, mães, filhas. Vocês querem que a glória de Deus seja vista através da vida de vocês, não é? Mas no processo de conseguir tudo isso, gente, a gente vive olhando para o lado. A gente vive comparando a nossa vida. A gente vive olhando para o lado. A gente vive vendo a fulana, a beltrana, e desejando a ajuda delas, desejando ter a vida que elas têm, desejando ter facilidades que ela tem, desejando ter a fé que ela parece ter. A gente olha para o lado. E como o próprio texto, presta atenção que isso é rico, o próprio texto anterior do bom samaritano, Jesus estava ensinando para eles que é muito diferente você viver uma vida de religiosidade, como os religiosos que passaram de largo do homem ferido, lembra? De religiosidade a viver uma vida de retidão. Repito, é diferente você viver uma vida de religiosidade, como os homens que passaram a largo, longe do homem ferido, a viver uma vida de retidão. Porque a vida de religiosidade, ela é para que os outros vejam e que você seja exaltada. Agora, a vida de retidão, ela é uma obediência fiel, é uma resposta a tudo aquilo que a gente recebeu dele. E só Deus vê. Só Deus vê.
E Jesus, além de apontar as coisas para os quais o coração de Marta estava ansiando, orgulho, como a gente acabou de ver, egoísmo, desejo de pertencer, desejo de ser elogiada, de ser vista, desejo de descansar, de ter conforto, de tantas outras possibilidades, ele a direciona para aquilo que seu coração deve ansiar a toda hora. Ele aponta para a única solução para a nossa vida quebrada, para a única saída possível. Ele aponta para si. Ele nos chama para viver aos seus pés. Ele direciona o nosso coração idólatra a compreender que cada uma das nossas atividades em relação às outras pessoas só tem significado nele. A boa parte que Maria escolheu não lhe foi tirada. Estar aos pés do Mestre, ouvindo, bebendo dos seus ensinamentos, muda tudo na nossa vida. Tudo. Jesus ensina a Marta que a Marta tem que sair dela mesma. Ela tem que sair de si, do seu trabalho exaustivo, ansioso, cheio de motivação equivocada. Ela tem de parar de olhar para os lados, para os seus próprios desejos, para estar aos pés do Mestre. Ela só pode imitar o seu Criador em seus trabalhos quando ela entender que os seus trabalhos não são sobre ela. Isso é muito importante. E é interessante aqui, gente, que é o seguinte, o texto ele não fala nada da personalidade de Maria. A gente vê alguma coisa de Maria assim, porque ela era muito obediente, ela era muito simpática, ela era amorosa, afetuosa. A gente vê alguma coisa da personalidade dela? A gente tem o nome dela e o que ela estava fazendo. Vocês perceberam? A gente sabia, uma coisa a gente percebe, ela estava ansiando, ela estava desejando, o seu foco estava em Cristo. E é engraçado, e assim, isso é muito interessante, a gente sabe, eu já falei para vocês que naquela época era uma coisa mal vista a mulher que ficava aí aos pés como discípula, porque as mulheres tinham que ficar ao fundo de pé, ou num lugar separado. E o belo dessa história é que o fato dela estar aos pés de Jesus me diz muito mais a respeito do Mestre do que sobre ela. Porque Jesus é esse Mestre que nos chama para vir ficar aos seus pés. Ele nos chama, ele nos atrai. Ele nos permite um relacionamento íntimo, próximo com ele. O nosso noivo, lembra que vocês ouviram ontem? Isso me diz muito a respeito desse Mestre. E ele deixa claro que a gente deve sim demonstrar amor ao próximo, não se enganem. Como no texto do bom samaritano, amor de sacrifício, mas que em primazia está o nosso relacionamento com ele. Os seus trabalhos, gente, os seus trabalhos de todo dia tem a ver com ver a necessidade do outro, com servir, com alimentar, com prover, com assistir, com auxiliar, com limpar os ambientes. Assistir amorosamente o seu próximo de tal forma que a expressão do seu amor mostre ao mundo que a gente foi amada. Você entende? É a expressão de algo que a gente recebeu. Tudo aponta para o Mestre. Tudo. A nossa vida de ser Ezer é sobre imitar o grande resgatador. Aquele que for Ezer, aquele que nos socorreu. Assim, enquanto a gente não colocar os pés do Mestre em leitura da palavra, em oração, em temor, em confiança em sua soberania e providência, as nossas ações, nossa vida de relação serão sempre sobre nós mesmas. E sabe de uma coisa linda desse texto, que eu acho muito importante vocês ouvirem isso, é que a gente tem uma grande dificuldade de priorizar. A gente tem uma grande dificuldade de priorizar. E colocar em primeiro lugar aquilo que tem que estar em primeiro lugar, aquilo que tem que ser supremo na nossa vida. Tem muita gente que dá curso sobre isso, né? Vamos fazer uma priorização da vida cristã, ou vamos fazer uma pirâmide de priorização, em primeiro lugar está Deus, depois relacionamento com a família, assim, não é? Então tem muita gente que te direciona, te ajudar, te se organizar, te dar uma lista de coisas que você tem que fazer para botar a sua vida em ordem. Mas a prioridade não é uma lista. Ela é a prioridade, ela é uma coisa só. Paulo disse o seguinte... Só escutem, em Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando-me para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Uma coisa só. Era a única prioridade de Paulo. Não era uma lista.
Davi assim escreveu, escutem, não precisa abrir, Salmo 27:4. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Uma coisa só. Contemplar a beleza do Senhor. E não era isso que Maria estava fazendo aos seus pés? Não foi isso que a motivou a molhar, lavá-lo com perfume alguns meses depois? Ela estava contemplando a beleza do Senhor. Gente, é uma coisa só. Eu quero que vocês entendam uma coisa a respeito de prioridade. Presta atenção que isso é importante. Quando você tem uma prioridade, tudo o que vem depois da prioridade é influenciado por ela. A sua prioridade, ela molda, ela define e ela influencia tudo que é subsequente a ela. Tudo. Olha o que Lucas 6, 47 a 48 fala. Todo aquele que vem a mim, olha Jesus chamando para junto dele, isso é lindo demais. Ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Jesus está falando aqui, vem a mim, ouve as minhas palavras, me imita, eu sou a única prioridade. E quando a sua mãe e seu irmão vieram procurá-lo, mas estavam no meio de uma multidão, ele fala assim, em Lucas 8:21, ele, porém, lhes respondeu, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a minha palavra e as praticam. Gente, eu não desejo que nem eu nem você finde esse delicioso congresso e a gente volte à nossa vida de Marta. Em nossas muitas preocupações e serviços, porque vocês vão ver hoje à noite que esse assunto vai pegar ainda. Hoje à noite vocês já vão ver os múltiplos serviços que vão estar na casa de vocês esperando você. Eu desejo a vocês três coisas. A primeira coisa que eu desejo a vocês é que vocês entendam que sim, de fato você foi chamada a servir. Você foi chamada a amar pessoas. Você é chamada a ficar desconfortável para que outros tenham conforto. Você foi feita para imitar um Deus que em todo instante trabalha em prol do seu povo. A gente foi feita para imitar o Mestre Ezer, o Mestre Jesus. Aquele que não só nos constrangeu assim durante toda a sua vinda aqui, lavando os pés, ensinando, curando. Ele a todo momento demonstrou amor de expressão através de cada uma das suas ações. Mas ele foi aquele que entregou a sua vida. Não tem maior amor que esse. Ele é o mestre resgatador que morreu na cruz para que o seu coração e para que o meu coração tivesse pleno descanso nessa vida de trabalho. Jesus muda completamente a nossa perspectiva de serviço. E Ele nos dá esperança pelo dia que vamos servi-lo na eternidade, sem os duros efeitos do pecado. Sim, você foi chamado a servir, nunca se esquece disso. Para imitar Ele. Segunda coisa que eu desejo que você não esqueça. Eu desejo que você nunca perca de vista a única prioridade, que é conhecer o Mestre. Estar aos pés de Jesus, deslumbrada, é beber da sua palavra. É conhecer o que Ele tem a nos dizer, é ler a Bíblia, é o número 1. Tudo o resto que vocês fizerem, todas as suas ações serão moldadas por essa sua única prioridade. Se a gente volta a nos embaralhar nas nossas muitas tarefas, a gente vai, como Marta, se irritar e vai viver condenando e cobrando e brigando com aqueles que estão com a prioridade no lugar certo. Porque a gente gosta de se justificar, mostrando às vezes, olha como ela não trabalha, ela está lá fazendo lendo a Bíblia. A gente aqui, limpando o salão e ela lá, não é? A gente condena para poder a gente esconder a nossa feiura, né?
Jesus Cristo é a razão de cada uma das nossas ações, nossas labutas e nossas tarefas. Entendam isso, querido. Ele é a razão pelo qual trabalhamos duro e Ele é o motivo do nosso descanso. Ele é a primazia e somente Ele verá o fruto de cada um dos seus trabalhos, mais ninguém. A terceira coisa que eu desejo a vocês, minhas amadas, é que vocês se lembrem da resposta de Jesus. Ele poderia ter caído massacrando Marta por causa da cegueira, da ousadia, do orgulho, do egoísmo dela, do temor de homens. Mas ele é manso, ele é doce e ele aproxima ela dele. Ele nos chama para conhecermos ele, e isso é lindo demais. Ele te junta a ele. Ele traz você para ficar aos seus pés. Ele nos lembra que, imitando Ele, as nossas muitas tarefas serão com mansidão, serão com alegria, serão com empenho, serão com sacrifício, serão com amor de entrega. Ele nos direciona para as nossas prioridades. Ele nos lembra de quem nós somos nele. Eu preciso ler, eu preciso conhecer, eu preciso decorar os seus mandamentos. Eu preciso conhecer o meu mestre. Jesus nos chama, e isso é muito lindo, presta atenção, Jesus nos chama para, em vez de passar o tempo todo preocupado com o pão que nos alimenta, como Marta, a gente busque pelo pão da vida, que é Jesus. Ele é o nosso alimento. Ele é o principal. A sua palavra é a nossa prioridade. E aos pés dele, vendo a beleza de Cristo, tudo mais que você fizer trará glórias ao seu nome. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Eu vou orar com vocês. Senhor Deus amado, eu te louvo por esse tempo tão bom, Senhor. Eu te louvo, ó Pai, porque a tua palavra ela é tão viva, e ela é tão eficaz, e o teu Espírito Santo ele aplica ao nosso coração. Ele nos faz perceber o nosso pecado, ó Deus, que a gente vive por aí como Marta. Somos orgulhosas, somos egoístas, tememos a opinião dos outros, queremos conforto, descanso e prazer, ó Deus. A gente vive atarefada e ansiosa pelas coisas erradas, ó Pai. Volte todo o nosso desejo, volte o nosso coração para que a gente deseje, ó Pai, estar aos teus pés, Senhor. Obrigada, porque o Senhor é um Deus que nos busca. O Senhor vai para perto de nós e nos chama para perto de Ti, apesar de quem nós somos, Senhor. Obrigada pelo Teu grande amor de entrega. Ensina-nos, ó Deus, a Te imitar com amor de sacrifício aos nossos próximos, ó Pai. Lembrando que o Senhor é a nossa única prioridade. Que a Tua palavra, que a gente busque ler, estudar, meditar nela todos os dias, porque ela muda tudo. Ela muda todos os nossos serviços e tarefas. Abençoe cada irmã querida aqui, ó Deus. Cada coração, que o Teu Espírito Santo faça a obra no coração delas e que frutifique, ó Pai. E que elas espalhem essa mensagem por onde elas andarem, Senhor Deus. Permita, Senhor, que elas com alegria voltem aos seus afazeres, à sua vida maluca e cheia de tarefas, mas com o coração de Maria, ó Pai. E com os olhos fitos em Ti, Senhor. Ajude nós todos, ó Deus, a permanecermos deslumbrados aos Teus pés. Guarde-as no Seu retorno, cuide de cada uma. Te louvamos e Te bendizemos por tudo que tivemos aqui até agora. No nome de Jesus Cristo, amém. Obrigado por ter nos acompanhado em mais um episódio do Ensino Fiel. Não se esqueça de avaliar ou curtir este episódio e de compartilhar também com outros irmãos. Até a próxima, que Deus te abençoe.